incentivo a atividades como a despadronizada, mas eu acho também que é muito bom nós lutarmos, que é para evoluir, que é para olharmos para o passado e para o presente, para ver. Depois precisamos também mensurar o que é o tempo desde que surgiu até agora, que é para ver como é que afetou positivamente na vida das pessoas ao redor. Os alunos eles têm que olhar para mim como parte da sua comunidade, como parte da sua família. E por isso é que tem que fazer diferente. Daí é que eu ensino com o maior prazer que eu já tive. Das decisões mais difíceis na minha vida, nessa fase adulta, que eu já tomei, foi exatamente ter abandonado o professorado, porque uma parte de mim representava mais de 50% mais de mim. Então, as crianças, tão logo eu saí, elas iam para a direção, por exemplo, que é para perguntar quando é que eu voltava, porque sentiam alguma coisa, eles sentiam que eu tinha que estar lá e a representar. Aliás, durante a minha profissão, durante o exercício lá, os professores, os pais, os alunos falavam muito de mim aos seus pais. E os pais iam à escola só para conhecer quem era o professor de que tanto se falava. Mas quando chegassem, eles esperavam uma pessoa muito formal e tudo, mas olhavam para um professor despido de daquele formalismo que se criou em torno da figura do professor e viam uma família, viam uma pessoa que se podia descarregar as suas frustrações e partilhar algumas coisas que é para transformar, que é para conseguir criar um elo entre a família, a comunidade e o Estado, né, o governo, no caso, que o tomador de políticas públicas, que é para formar um elo que realmente vale a pena. Eu, enquanto professor, né, tive muitas dificuldades porque eu não sou rasta, não faço parte da comunidade rasta, eu sou uma pessoa cabeluda que usa dreadlocks. A minha figura enquanto professor, porque eu sei que eu sou um bom profissional, era mostrar que o cabelo ou uma outra coisa é só um detalhe das nossas vidas, não interfere em nada naquilo que nós vamos fazendo. Então, tipo, a luta, tipo, ter que discutir. Em Angola não existe nenhuma lei, até hoje que digo, que proíbe o uso do cabelo às pessoas, aos homens, para começar. Mas as pessoas insistem nas instituições em fazer isso, em proibir as pessoas em ter que usar cabelo, tem que cortar o cabelo, tem que aparar para uma ou outra coisa. Isso cria várias dificuldades, porque enquanto identidade cultural, nós temos vários povos que têm o cabelo como algo muito significativo e tem um valor grande nas suas vivências. Daí que nós não conseguimos entrar para os sítios mais recônditos do país, que é para conseguirmos partilhar saberes no âmbito do processo de ensino e aprendizagem, porque nós vamos lá com as nossas regras para um povo que precisa ser aceito tal como é. Em Angola, nós temos mais de 8 línguas locais, né, para além do português. E a maior parte nós somos agora perto de 35 milhões de habitantes e os últimos dados apontam que desses 22%, por exemplo, falam Umbundo, que é a segunda língua mais falada de Angola. Né? Depois nós temos o Kikongo, depois temos o Kimbundo e as outras línguas também não menos importantes. Não existe uma forma melhor de se inserir, de conviver com um povo, se não falar a mesma língua que eles falam. Aí nós seremos sempre bem-vindos. E Angola é um mosaico linguístico muito grande e nós precisávamos explorar isso cada vez mais. Mas nós tivemos muitos problemas. Depois da independência, nós tivemos até um prêmio da Unesco por conta da alfabetização nas línguas, que das melhores coisas foram feitas aqui. Depois, em 1987, nós tivemos a aprovação do alfabeto das línguas nacionais. De lá para cá, não se fez praticamente mais nenhum trabalho institucional sobre as línguas. Foram artigos e de pessoas que gostam muito de estudar as línguas. Sobre isso nós precisávamos. Então, uma das maiores preocupações é exatamente o ensino de línguas e nas línguas aqui em Angola. A Constituição da República diz que a única língua oficial em Angola é o português e respeita as demais línguas, mas nunca menciona que línguas são essas, para começar. Depois temos a Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino,
que diz que o ensino deve ser ministrado em português. Num segundo artigo, num segundo ponto, diz que respeita também as línguas, mas também as línguas de Angola, chama de línguas de Angola, mas nunca menciona que línguas são essas. Nós temos, de Cabinda ao Cunene, crianças que nascem a falar línguas primárias diferentes do português. Ela nasce, por exemplo, no Cunene, uma criança nasce a falar Quanyama, nasce a chorar Quanyama, aprende as primeiras emoções, todas elas em Quanyama, aprende a brincar em Quanyama, em Oxi-Quanyama, no caso. Depois, depois disso, aos 5 anos, ela vai para uma escola onde o ensino é ministrado em português. Primeiro, tem um empecilho muito grande. A maior parte dos professores, infelizmente, também vão para essa escola, não tem nem noções básicas da língua primária dos alunos. Mas como o ensino deve ser ministrado em português, a criança infelizmente, que a maioria, as crianças devem ser obrigadas a desaprender a língua primária, que é para começar a se submeter no português. Ali ele faz um salto contrário àquilo que são as suas, que é a sua representação cultural, que é a sua lógica de pensamento em termos linguísticos. Então, a criança primeiro, e depois essa criança no final do ciclo, né, no final do subsistema de educação, tem que ter as mesmas valências que uma criança que tem o português como sua língua primária. Há aí um desequilíbrio muito grande. Então, há um problema no ensino, que é exatamente a questão das línguas locais, das línguas maternas, das línguas primárias, no caso, que é para serem muito bem pensadas, que é para nós inserirmos no ensino. Nós precisamos disso o quanto antes, que é para termos cada vez mais o nosso ensino. As pessoas precisam pensar as suas coisas naquela língua mais confortável para elas. A primeira coisa que chama a atenção em Luanda é o trânsito. Ok. É o trânsito. Porque a pessoa chega, está no Lubango, consegue marcar um encontro para a hora X e consegue exatamente ver o intervalo de tempo em que vai fazer essa viagem, tipo de um sítio para outro, por mais distante que seja. Porém, em Luanda não acontece isso. Dá sempre a impressão que há mais carros do que pessoas. É um crédito para vários débitos ou um crédito para vários débitos. Okay. O que um não tem, o outro tem abundância. Ou às vezes o que muitos têm abundância, faltando um. Mas é isso. Mas pronto, mas vamos falar do carro e vamos fugir da contabilidade. O engarrafamento em Luanda chama atenção a qualquer momento que a pessoa está. E principalmente quando é alguém que não vive aqui. Porque quem está em Luanda já está habituado, isso já não é conversa para si. Mas para uma pessoa que chega e olha aquilo, vê, pergunta várias vezes o que se passa. Mas a dado momento também nota, se existe um excesso de Luanda no país, existe também um excesso de Baixa, um excesso de Mutamba em Luanda. Então, de todos os dias, todos os caminhos dão para a Baixa de Luanda. Então, de manhã para Baixa, depois de tarde as pessoas vão se desfazendo das suas vidas. Vão se desfazendo da sua vida formal, diga-se. Então, isso chama a atenção. E foi a primeira coisa que eu olhei. Depois eu perguntei. Depois eu falava daquele texto, eu falava exatamente da questão do Quilamba, porque duas coisas me chamaram a atenção, me preocuparam. Porque a vida das famílias, o Quilamba é um projeto bonito, eu gosto de ver aquilo. Mas é ver que as pessoas trabalham na Baixa. E eu perguntei, como é que é a vida dessas pessoas? Experimentei aquele trânsito 3 vezes. Com o carro mesmo, sair e voltar, eu vi, não é possível que as pessoas consigam viver dessa forma. Depois eu perguntei outra coisa que as pessoas acharam quase estranho, que é a vida íntima dos casais no Quilamba. Porque acordar às 4, 3 horas, preparar-se às 5, que é para fugir de engarrafamento, depois voltar às 21, 22 também para fugir de engarrafamento, é um problema muito grave. Isso diminui anos de vida. Então eu perguntava por isso, mas experimentei o trânsito e eu só escrevi aquilo que eu vi. Eu senti isso, porque eu vi que as pessoas depois ligavam para mim para perguntar
como é que eu consegui fazer aquilo? Mas é isso, nós, enquanto adeptos, vemos melhor, temos melhores ângulos do que aqueles que estão dentro do campo.